Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta: também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar. Amado e bendito Senhor, eis a tua palavra lida diante de nós. Toma, Senhor, em tuas mãos e fala aos nossos corações. Conduza-nos, Senhor. Toma o teu lugar. Assim como nós cantamos agora há pouco, nós tornamos essas palavras em oração. Toma o teu lugar, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, penetrar, perfurar e nos atingir. Faça a tua vontade, Senhor. Guia-nos, guarda-nos e faça a tua palavra resplandecer nos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém. Bem, irmãos, hoje nós continuaremos ainda falando sobre santificação. De forma geral, estamos falando sobre a salvação e nos seus pormenores estamos trilhando desde a eleição. Falamos sobre a justificação,
falamos sobre a regeneração e agora estamos falando sobre a santificação. Como sempre nós dizemos, e repito, este assunto, irmãos, é um assunto primordial para que possamos compreender o porquê nós estamos aqui. Se nós não compreendemos salvação, nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo aqui. Então, este assunto ele é importante para que nós tenhamos um norte, um propósito, um coração alinhado com o do nosso Senhor, vivendo e servindo ao Senhor todos os dias com discernimento, conhecendo seus propósitos. E graças ao Senhor, irmãos, que a palavra de Deus nos dá tanto ensino, tanta doutrina a respeito destes assuntos. Infelizmente, nós vivemos tempos de tamanho engano, onde grande parte da cristandade do nosso país pensa neste assunto salvação de maneira tão equivocada. Pensam que podem perder a salvação e também pensam que eles ganham a salvação, no sentido de meritocracia, né? Onde ele é salvo pelos seus próprios esforços. Então ele serve ao Senhor todos os dias. Mas se o arrebatamento acontecer num dia em que ele estiver mal-humorado ou de repente teve um dia em que ele caiu em pecado, ele não subirá. Porque o que valeu foi aquele momento. Isto é uma pena, irmãos. Porque nós colocamos a salvação totalmente condicionada aos nossos méritos. Se eu for bonzinho, se eu fizer o que é correto, ou se no dia em que eu morrer, ou o dia que o Senhor voltar, eu tiver bonzinho, então eu subirei. É uma visão completamente distorcida, porque tira toda a honra e toda a glória ao nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, falando sobre santificação, e nós iremos fazer algumas observações ainda hoje sobre esse assunto, nós temos aqui, na Carta aos Hebreus, um livro em que vai nos trazer bastante desse assunto, santificação. Nosso irmão compartilhou, se eu não me engano, por 2 oportunidades, utilizando muito o versículo de número 14, capítulo 10, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós temos aqui no capítulo 10, irmãos, uma ilustração do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, em que mostra os sacrifícios anuais do sumo sacerdote e os sacrifícios diários dos sacerdotes, em que todo o trabalho, irmãos, que era feito dentro daquele lugar. Imagine um local extremamente movimentado. A todo momento, animais sendo transportados. Aquele altar ardendo em fogo e talvez até aquela fila de sacerdotes ou de pessoas aguardando para o seu sacrifício. E todos que ali estavam buscavam a mesma coisa: o perdão dos seus pecados. Só que tinha um problema. Aquele que comparecia na segunda, na terça ou quarta-feira, ele já estava com a sua consciência pesada de novo para voltar naquele lugar com mais um animal, oferecer mais um sacrifício, porque ele pecou novamente. Além dos sacrifícios diários que eram feitos pelos pecados, existia um sacrifício anual, feito pelo sumo sacerdote, onde ele entrava no Santo dos Santos e derramava o sangue no propiciatório. E após aquele sangue ser derramado no propiciatório, pelo sumo sacerdote e pelo povo, então havia um perdão geral em relação ao povo. Mas então depois, todos os dias, os sacrifícios eram feitos ali também por causa dos pecados diários. Era um ciclo que não tinha fim, irmãos. É isso que diz a carta aos Hebreus. Era um ciclo que não tinha fim.
E é interessante que no versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais. Interessante essa palavra, né? Que nunca jamais. Ou nunca ou jamais estava bom, né? Mas juntou duas palavras que parece que é para dar uma conotação de que é realmente impossível. Que nunca, jamais podem remover pecados. Isso aqui era um paliativo, irmãos. Era um paliativo. E agora no versículo 12 nós temos Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Este versículo é muito interessante também, irmãos, porque fala da santificação de dois pontos de vista. Do ponto de vista eterno, divino, ele aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Do ponto de vista divino, aperfeiçoou para sempre. Do ponto de vista prático, do dia a dia, nós estamos sendo santificados. No versículo 12, 13, o final diz assim, do 12. Assentou-se à destra de Deus. Essa frase, irmãos, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele se humilhou, né? Sofreu, tendo sido obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi exaltado até a destra do Pai. Jesus Cristo recebeu uma posição de autoridade, um nome sobre todo nome. Mas olha o que diz, versículo 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha que interessante, do ponto de vista da santificação, ele já nos santificou para sempre, mas nós estamos sendo santificados. Do ponto de vista de autoridade, ele também recebeu todo o poder. Só que ao mesmo tempo, ele aguarda até que todos os inimigos sejam postos por estrado de seus pés. A gente vê, por um lado, uma obra sendo mostrada de ponta a ponta. E no mesmo versículo, nós vemos o detalhe desta obra, o seu processo em nossas vidas. Irmãos, por que em nossas vidas nós não experimentamos esta plena santificação? Porque ainda há inimigos. É o que diz aqui. Ainda há inimigos. E esses inimigos, embora já foram derrotados, Apocalipse capítulo 1 diz, eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu, plena vitória. Colossenses nos diz que ele despojou os principados e as potestades, triunfando sobre eles na cruz. Ele venceu, irmãos. Ele tem todo o poder, ele recebeu toda a autoridade. Só que ele aguarda até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Ou seja, há um tempo ainda em que o inimigo irá lidar não mais com ele, porque ele venceu, mas agora conosco. E neste processo de santificação, irmãos, nós enfrentaremos esta batalha dia após dia. Vamos voltar algumas folhas aqui ainda na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2.
Bruninho. Bruno? Hebreus 2:5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Posição de autoridade. Todas as coisas as sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha a afirmativa. Ué, mas Hebreus 10 diz que ainda não estão todas as coisas a ele sujeitas? E aqui nós temos uma afirmação: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, olha, veja bem. Agora. Porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Percebe mais uma vez? Versículo 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Mas aí o versículo continua, agora ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas não por causa dele, por causa de nós. Versículo 9, vemos todavia aquele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que interessante, irmãos. O texto vai nos falar do que santifica e dos que são santificados. O que santifica se tornou homem e foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Sofrimento. Mas como um Deus precisar ser aperfeiçoado? Irmãos, Deus, ele não tem necessidade de aperfeiçoamento por ser imperfeito, de maneira alguma. Mas como Deus, havia algo que Deus não havia experimentado. O quê? Ser homem. E as consequências disso, sofrer como homem. Mas ele se fez carne e passou pelos mesmos sofrimentos, passou pelas limitações. E aqui diz que o autor da nossa salvação foi aperfeiçoado para nos conduzir, conduzindo muitos filhos à glória, para que ele possa nos conduzir, os que são nós, os santificados. Então nós vemos em Jesus o santo, o fiel sumo sacerdote que se fez homem, para que pudesse nos abrir o caminho para a santificação, mesmo diante dos inimigos que eu acabei de citar. E quais são os inimigos? O diabo,
a carne, o mundo. Esses são os inimigos da santificação. Mas vemos, por outro lado, o nosso fiel sumo sacerdote, que não apenas morreu por nós, mas ele pode se condoer das nossas fraquezas, porque ele participou de carne e sangue. Por isso que nesta mesma carta aos Hebreus vai nos dizer, por isso nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Era de alguém assim que nós precisávamos. Então nós temos o santo, o perfeito. Mas quantas vezes, irmãos, nós olhamos para nós e vemos tão aquém, nos vemos tão longe. É interessante, irmãos, que quando nós observamos a salvação, essa tão grande salvação, como é dito em Hebreus, nós ficamos impressionados, porque se nós olharmos lá do início e olharmos também para o fim, nós vemos milagres. A mão do Senhor, somente a mão do Senhor, operando em nossas vidas. Quando nós falamos de regeneração, por exemplo, novo nascimento, irmãos, qual a participação que nós tivemos nisso? Será que o nascer de novo é você pegar alguém e pedir que ele faça uma oração e aquela oração será poderosa para fazer alguma coisa por ele? Será que a oração tem poder de fazer nascer de novo? Será que o batismo nas águas tem o poder de fazer alguém nascer de novo? Ou até como as práticas que se utilizam ultimamente, utilizando o texto de Romanos 10, de confessar a Jesus como Senhor e ser salvo. Então você entra ali, confessa, e você é salvo. Está garantido. Isso não funciona. Isso não funciona. O novo nascimento, irmãos, é um milagre realizado por Deus. Por Deus. Quando nós abrimos o livro de Atos, encontramos aquele eunuco, em Atos capítulo 7. Estava lendo o livro de Isaías e se encontra com Filipe. Foi o que fez aquele homem crer? Foi Filipe? Irmãos, a luz já tinha brilhado no coração daquele eunuco. Ele só precisava de um filho de Deus para poder explicar. Mas o coração dele já havia sido ganho. Quando Saulo de Tarso caiu do cavalo no caminho de Damasco, irmãos, que apelo foi feito para Saulo? Saulo já caiu convertido. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Percebe que ele já chama de Senhor? O novo nascimento é um milagre. Tito 3,5 diz, não por obras de justiça por nós praticadas, mas mediante a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós não fizemos nada. Como diz João capítulo 3, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, pode ser um hospital, uma penitenciária ou mesmo na reunião dos santos. Quando a graça de Deus brilha no coração de alguém, de um pecador, não importa onde ele está, ele é salvo. Depois ele vai pedir para alguém explicar o livro. Me explica, que eu preciso entender o que aconteceu comigo. Mas já aconteceu. Servir a Deus não parte de um interesse religioso, de um coração caído. Porque, como diz Romanos, não há quem busque a Deus. Impossível. Eu, durante um certo tempo da minha vida, pensava que o processo era o seguinte. Eu me arrependo e nasço de novo. Estava enganado. Não há como alguém que não nasceu de novo se arrepender. Primeiro se nasce de novo e depois se arrepende. Porque de alguma forma, se o arrependimento vem primeiro, sugere que o que me fez nascer de novo foi o meu arrependimento. Eu me arrependi, então Deus me salvou.
Não. Não. Ele me salva e ele me dá o arrependimento. Senão não tem como. Eu estou morto. Eu estou morto. Impossível. Então, irmãos, nós vemos aqui o processo de santificação de 2 pontos de vista. Do ponto de vista em que Deus já fez todas as coisas e do ponto de vista nosso, com os nossos obstáculos, com as nossas dificuldades. Romanos capítulo 7, Paulo, ele diz: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma lei nos meus membros que guerreia contra mim e me faz prisioneiro do pecado. O corpo é um obstáculo. Por isso que quando nós vemos lá atrás, novo nascimento, regeneração, milagre do Senhor. Quando nós vamos para frente e vemos também a glorificação ou a redenção do nosso corpo, é o mesmo processo, irmãos. O que nós vamos fazer para ser arrebatado? 1 Coríntios 15 vai nos dizer assim, que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. O que nós vamos fazer, irmãos? Será que nós vamos, se a gente der um pulinho, nós vamos ajudar no arrebatamento e de repente pegar impulso? Não, nós não vamos nem ver. Então, quando nós olhamos o início da salvação, quando eu falo início da salvação, eu falo do ponto de vista humano, regeneração. Do ponto de vista divino, é lá na eleição antes da fundação do mundo. Mas vamos falar do ponto de vista nosso. Regeneração. Fizemos nada. Glorificação. Também nada. Nada. Nós podemos estar aqui, irmãos, neste exato momento e este tão esperado dia chegar. Não fizemos nada. Não precisa de esforço nenhum. Os filhos de Deus subirão. Agora, este processo, irmãos, que intermedia a regeneração da glorificação, que é o assunto que estamos falando, santificação, nosso irmão até utilizou a ilustração do deserto. Egito, de um lado, Canaã, o objetivo, e no meio, um grande e terrível deserto. Este é o processo da santificação. Este é o processo em que nós viveremos quando cremos no Senhor até o dia em que o Senhor nos chamar. Seja o dia em que nós dormirmos no Senhor, ou seja o dia que o Senhor tocar a sua trombeta, e então nós subiremos para estar com o nosso Senhor. Mas nesse período, o processo que está implícito em nossa vida é o quê? Santificação. E é interessante que é o único processo que a Bíblia nos chama a ser cooperadores ou coparticipantes. Novo nascimento não fazemos nada, glorificação não fazemos nada, e santificação? Fazemos. O que nós fazemos? A vontade do Senhor. Hebreus, nós lemos lá em Hebreus 10. E nesta vontade é que temos sido santificados. Não é as minhas boas obras. Não é as minhas boas obras. É Cristo. É vivermos por meio deste único sacrifício. Capítulo 10 de Hebreus, irmãos, ele traz para nós o sacrifício do nosso Senhor, não apenas como perdão dos nossos pecados, mas como a santificação. O Senhor não apenas morreu pela nossa justificação, mas pela nossa santificação. 1 Coríntios 1,30 não diz que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que todo aquele que se glorie-se no Senhor. Ou seja, não pense que é meritocracia nossa. Não, nós cremos no Senhor, agora nós vamos servir, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar para ser recompensados. Não. Não, porque nós podemos servir na energia da carne e só fazer besteira.
Nós podemos estragar a comunhão dos santos. Nós podemos confundir os irmãos. Irmãos, tudo que provém de nós, mesmo após o novo nascimento, esquece. Então a santificação é sermos santificados na sua vontade, no que Ele deseja para nós. Isso precisa ficar bem claro, irmãos. Toda boa obra na vida cristã provém de Cristo. Se não for de Cristo, não tem valor. É somente uma boa obra, mas sem Cristo. Não vale nada. Os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia. Não servem. Não servem. Somente em Cristo algo tem seu real valor. E no processo de santificação, onde nós cooperamos com o Senhor, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua vontade, o Senhor, irmãos, nos promete galardão e recompensa. Não há no Novo Testamento, irmãos, nenhuma promessa de galardão ligada à justificação ou à regeneração. Não. Porque são bênçãos do Senhor, são provisões do Senhor. Mas no que diz respeito à santificação, a palavra de Deus deixa bem clara que o Senhor irá recompensar aqueles que cooperarem, responderem. Como disse o nosso irmão na reunião passada, existem graus de santificação. Agora, não existe um cristão que não esteja sendo santificado. Não existe. Irmãos, nós enfrentamos muitas batalhas na vida cristã, muitas dificuldades. Mas quem é do Senhor permanece. Permanece. Quem aqui veio do meio pentecostal sabe muito bem o que eu vou dizer. Existem aquele chamamento para aceitar Jesus, né? E existe aquele chamamento para reconciliar, né? Quem aqui já viu? Então, primeiro faz um apelo para aceitar Jesus quem não creu, e depois faz o apelo, olha, alguém aqui está desviado, alguém aqui já aceitou Jesus aí há 10 anos atrás, depois se perdeu no mundo e voltou aqui e quer reconciliar e retomar da onde parou? Aí levanta a mão o pessoal, vai lá, faz uma oração e dali continua o caminho. Uns começam do zero na mente deles e outros continuam o caminho. Uma visão completamente inadequada, incorreta, apóstata do Evangelho de Cristo. Não é verdade, não conduz com o Evangelho do nosso Senhor. O Senhor Jesus, Ele está santificando o seu povo, em maior ou menor grau. E aí que nós vemos a questão da recompensa, em que o Senhor recompensará aqueles que forem obedientes. Isso está claro, irmãos, em várias parábolas. Isso está claro nas cartas, nos evangelhos, nas epístolas. Está claro. Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que, como prudente construtor, ele lançou o fundamento. Aí ele diz assim, agora, porém, cada um veja como edifica. Olha a nossa responsabilidade. O fundamento está posto. O fundamento está posto. E este fundamento, irmãos, como diz o Senhor Jesus nos evangelhos, não é aquele fundamento de areia, em que quando transbordam os rios, as águas vêm e derrubam tudo. Não. É um firme fundamento. Edificar a casa sobre a rocha. Porque quando as águas vierem com ímpeto, não derrubarão. Este é um cristão que está no Senhor, na rocha, na fortaleza da nossa salvação. Porque é Ele quem nos sustenta. Mas não é pelos nossos próprios esforços. Então, na santificação, nós encontramos, irmãos, esses dois pontos que devem ser considerados por todos nós. Ele nos santifica, mas algo é requerido de nós. 1 Coríntios 9, Paulo diz assim, não sabeis que todos os que correm no estádio, todos correm, mas apenas um leva
o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Fala de prêmio. Paulo não vai falar de prêmio em Filipenses capítulo 2? Não julgo que haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Ué, mas não somos dignos de prêmio? Não que não somos dignos, irmãos. Mas o Senhor está realizando uma obra em que Ele requer cooperação. E ao ponto que nós cedemos e somos santificados e aceitamos e morremos, tomamos a nossa cruz, servimos ao Senhor, Ele nos promete um prêmio. Nas reuniões passadas eu compartilhei com os irmãos versículos de Efésios capítulo 6 e Colossenses capítulo 3, que falam basicamente as mesmas coisas. Paulo começa dando conselhos aos pais, aos filhos, aos servos, aos senhores, né? Pede que façamos tudo como ao Senhor, sabendo que receberemos dele outra vez no Senhor, se nós praticarmos essas coisas. Colossenses capítulo 3, ele vai falar sobre a recompensa da herança. Irmãos, os assuntos ali são assuntos diários e práticos. Este prêmio fala de uma vida cristã normal, diária, vivendo para o Senhor no seu âmbito familiar, no seu âmbito de trabalho, na rua, em meio aos irmãos. Não existe nada de espetacular nesses dois capítulos. Vamos ler aqui Colossenses 3 e ver alguns detalhes. Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Nós falamos sobre essa questão da herança e recompensa. Herança é tudo que nós recebemos de graça. E recompensa é o que nós cooperamos com o Senhor. Aqui tem obra missionária, irmãos? Aqui tem pregação da palavra, pregar em praça pública? Não. Quais são os assuntos aqui? Vida normal. De quando acorda até quando vai dormir. A pergunta para nós é: como tratamos nossas esposas? A pergunta para as irmãs é: como vocês tratam seus esposos? A pergunta para nós que trabalhamos é: como nós fazemos o nosso trabalho? A pergunta aos patrões é: como vocês tratam os seus funcionários? Vocês fazem tudo isso de todo o coração no Senhor? É o que sempre falamos, irmãos. Nós não podemos criar em nossa cabeça uma divisão de serviço na casa de Deus, onde que é o seguinte: 99% dos irmãos vêm para assistir uma reunião e aquele 1 ou 2 irmãos que falam são os que servem. É uma visão errada. Uma visão errada. Todos aqueles que reúnem debaixo do nome do Senhor, ele deve servir.
E a palavra de Deus, o ministério da palavra, não é um único serviço da casa de Deus. E nem mencionado aqui está. Nem mencionado aqui está. Agora você é filho? Você é pai? Você é marido? Você é esposa? Pois é. Nós temos serviço o dia inteiro. E o Senhor diz que nós receberemos a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Irmãos, isto é santificação. Santificação não é nós nos isolarmos deste mundo. Não é, irmãos, nós fazemos como eu citei dos monásticos. Vamos para o deserto. Vamos sair deste mundo. Vamos para um lugar isolado. Vamos viver no campo. Vamos comprar uma fazenda e respirar ar puro. Porque aqui é muito pecado. O pecado vai acompanhar lá. Nós vamos começar a matar os pássaros lá porque a gente é ruim. Irmãos, o que nós precisamos é ser santos no mundo. O Senhor Jesus orou na sua oração sacerdotal. Eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando Paulo fala de não associar-se com aqueles que, dizendo-se irmãos, e cita uma lista grande lá, ele diz assim, eu não digo com aqueles que são do mundo, porque senão nos seria necessário sair deste mundo. Ou seja, nós vamos lidar com pessoas do mundo todos os dias. Mas como deve ser a nossa postura? De servos. Servos. Não apenas quando estamos aqui, irmãos, reunidos, mas em nossa casa. Às vezes nós criamos uma ideia dos homens como cabeças de suas casas, como aqueles mandões que chegam em casa, né? A esposa tem que ir lá pegar o sapato dele e guardar no lugar todo dia. Ele não faz nada porque ele trabalhou, ele chegou com a provisão. Então ele não tem que fazer mais nada. A esposa fica lá cansada do dia, aquela correria, e aí chegou o homem da casa. Cheguei. E não fala nada para mim, hein? Uma visão incorreta. Os dois são servos. Embora, irmãos, realmente nós somos o cabeça das nossas casas e devemos governar a nossa casa com sabedoria e na autoridade do Senhor. Do Senhor. Mas, irmãos, nós somos servos como nossa esposa também é serva. Servos uns dos outros. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isso é grato diante do Senhor. Nós temos conselho até para crianças, para filhos, adolescentes, ou até mesmo nós que ainda temos grande parte que temos os nossos pais. Servi-los, honrá-los, é o primeiro mandamento com promessa, diz Efésios capítulo 6. Qual é a promessa? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias na terra. Recompensa para honrar pai e mãe? Recompensa. Recompensa. Então, irmãos, a vida cristã é muito prática. E nós temos diante de nós esta visão gloriosa de coisas do dia a dia. Não existe nada de espetacular, mas é glorioso. E se nós nos atentarmos a isso, o Senhor irá cada dia nos santificando e nos santificando. Como pais, como filhos, como irmãos. Como eu disse, irmãos, um outro obstáculo para a santificação é o nosso corpo. Quantas dificuldades nós encontramos. As tentações que nos atingem todos os dias. Todos os dias. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora, irmãos, nós falamos sobre os inimigos, falamos das dificuldades, mas de forma alguma devemos nos justificar por causa disso. A palavra do Senhor diz que nós devemos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Separação. E este é um processo dolorido na vida de todos nós. Irmãos, quando nós falamos de corpo,
não pensemos nós em somente coisas relacionadas à intimidade do homem e da mulher. Não é só isso. O nosso corpo, ele é o nosso maior impedimento para servir ao Senhor. Paulo diz que nós somos comprados por alto preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem ao Senhor. É uma batalha, irmãos, porque por um lado o nosso corpo é do pecado e por um lado o nosso corpo é do Senhor. Nós sabemos que nós iremos ou algumas vezes pecar, mas este é o processo da santificação. Uma luta constante com relação ao pecado, concernente à preguiça, ao sono, ao cansaço. Ou quem aqui acorda com disposição física para orar? Quem aqui acorda com disposição física para jejuar? Eu não. Irmãos, nós podemos assistir qualquer série de Netflix que a gente colocar lá, mas não conseguimos ler por 30 minutos a Bíblia. Nós lemos comentários no Facebook o dia todo. Nós lemos o WhatsApp o dia todo. 90%, coisa que nada se aproveita. Mas não conseguimos ler um livro de 30 páginas. Dá dor de cabeça, eu não tenho tempo, dá sono. Para quem tiver problema de insônia, diz que um bom remédio é a Bíblia, né? Abriu ela, dorme rapidinho. Infelizmente é assim, irmãos. É a nossa realidade. É a nossa realidade. Nós podemos falar de ir no parque correr e fazer exercício, a gente faz. A gente fala de fazer um curso, a gente faz. Qualquer outra coisa relacionada ao mundo, a gente faz. Mas coloque um propósito diante do Senhor com coisas espirituais. Nós vamos gemer, irmãos. Nós vamos gemer. Nós vamos chorar. Nós vamos fracassar 5, 6, 7 vezes até acertar. E olha se acertar, e olha se fizer. Essa é a nossa realidade, irmãos. Por isso que o processo de santificação tem que ser real em nossas vidas. E por isso que ele premia e dá galardão para quem corresponde. Porque o Senhor também entende, irmãos, que nós, como homens, caídos e pecadores, nós encontraríamos muita dificuldade. O nosso interesse jamais deve ser o prêmio. Nunca. Nunca. Vamos reinar. Vamos buscar o reino. E vamos buscar, que nós queremos reinar. Não. Nós queremos Cristo. Nós queremos servir a Ele. Nós queremos ser como Ele. Nós queremos que a santificação, que nada mais é do que o caráter dele formado em nós, ocorra. Só isso. E aí o que Ele preparar para nós, amém. Os nossos olhos não devem ficar olhando para isso, mas olhar para o Senhor. Mas tenhamos essa consciência, irmãos, em que Ele já nos deu uma herança e ainda há a recompensa da herança. Como nós tratamos tudo o que Ele nos deu. Ele já nos deu tudo, irmãos. Nós temos todas as coisas. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O Senhor já nos deu todas as coisas, todas as provisões. Um sacrifício único e eterno. Já nos santificou. Agora o Senhor nos chama à santificação. Lembra da introdução de 1 Coríntios que nós estudamos há um tempo atrás? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. O objetivo do Senhor para nós, irmãos, não é carnalidade, é santificação. Por isso que grande parte das epístolas são exortações à santificação. Não existe apelo para nascer de novo e não existe apelo para ser glorificado. Todo o assunto, praticamente, irmãos, das cartas é santificação.
Pega a carta aos Hebreus, é do começo ao fim. Exortações à santificação. Fortalecei os joelhos trôpegos. Tenham firmeza. Porque o dia do Senhor está chegando. Esta é a exortação do Novo Testamento. E o que está em jogo não é a nossa salvação. Já estamos nele, estamos seguros. Mas irmãos, corresponder ao Senhor em santificação. Eu quero ler um último texto aqui, dentro do contexto que nós falamos praticamente toda a mensagem. 1 Coríntios 15. Só fazendo um resumo dos versículos anteriores, nós iremos ler dos 50 ao 58. Mas só fazendo um resumo dos primeiros aqui 49 versículos, vai falar sobre a ressurreição do corpo. Primeiro Paulo começa exortando aqueles irmãos, porque estava tendo problema doutrinário concernente à doutrina da ressurreição. Uns diziam que não ia acontecer ressurreição. Então Paulo começa a fazer algumas perguntas, algumas indagações, algumas respostas. E depois Paulo vai falar sobre Adão e Cristo. Hoje nós carregamos a imagem do Adão, mas um dia carregaremos plenamente a imagem de Cristo, né? Versículo 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quem é a corrupção? Nosso corpo. Lembra de Romanos 8? Que vai falar sobre o nosso corpo como o cativeiro da corrupção? Que nós seremos libertados do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus? Então aqui, a corrupção não pode herdar a incorrupção. 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como dissemos, aqui vai falar sobre a ressurreição do corpo, o arrebatamento. Nosso corpo será transformado e então se cumprirá o que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Somente quando nós formos glorificados, o último inimigo será vencido. Agora, nós estamos aguardando até que o Senhor está aguardando até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quando que os inimigos serão postos debaixo dos seus pés? Quando a igreja for transformada. Porque agora, irmãos, nós ainda somos alvos do maligno. Mas quando formos glorificados, tragada foi a morte pela vitória. E aí nós temos dois elementos, pecado e o que gera o pecado, morte. Seremos glorificados, o pecado não mais nos atingirá, nós não teremos mais a presença do pecado, a influência do pecado. Então, foi tragada a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, como termina o versículo? Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O assunto muda, parece. O assunto aqui é arrebatamento, tragada foi a morte pela vitória, e termina com uma exortação, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Finaliza falando sobre trabalho. Isso é santificação, irmãos. Não podemos
isolar este assunto. Santificação é toda a vida e toda a jornada cristã. Toda a vida e jornada cristã é a santificação. Portanto, que fique bem claro para todos nós, que o Senhor possa nos conduzir, irmãos, neste grande e terrível deserto. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua misericórdia. Continue falando aos nossos corações, nos conduzindo, nos guiando. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que aqui está, Senhor, para a Tua honra e glória. Amém.